conversar sobre o eclipse lunar no signo de Touro, o que isso significa pra gente, o que a gente pode esperar desse eclipse. Lembrando, gente, que eclipses nunca são só naquele dia ali, né? Ah, só hoje eu vou sentir a energia do eclipse. Na verdade, não. Os eclipses, eles tendem a durar ali de 6 meses, né? Ali do período lunar até 6 meses. E esse especificamente de Touro, né? No signo de Touro, será mais importante ainda porque ele vai abrir uma temporada dos eclipses do Áxis, Touro e Escorpião. Então, assim, nós estamos entrando numa nova fase de eclipses e saindo ali daquela galerinha de Gêmeos e Sagitário, Sagitário e Gêmeos, que foram os eclipses que a gente mais viveu nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos. Então, assim, o tema era muito mais a parte mental, o crescimento, as filosofias, né, a nossa ideia da vida, propósitos de vida mudando, né, a parte criativa da nossa natureza muito ativada, porque a gente está falando de 2 signos ali do plano masculino, digamos assim. Então a gente tem Sagitário, Gêmeos, signos de ar e fogo. Então a gente tem mente e ação, né? Mente e criação e criatividade. Mas quando a gente fala de Touro e Escorpião, nós estamos falando dos signos mais intensos do zodíaco, né? Tanto Touro quanto Escorpião são signos de profundidade. De maneiras diferentes, todos dois querem que a gente trabalhe a nossa vida no máximo. Touro como trabalhar 100% a vida material, né? Então tudo aquilo que tem a ver com os sentidos, né? Não só o material, que eu digo aqui, o dinheiro, o luxo, mas também os sentidos físicos como o sabor, o toque, o cheiro, né? Tudo isso é muito importante para o signo de Touro. No caso do signo de Escorpião, a gente tem a profundidade da alma, né? A gente tem um signo de cura. Escorpião é um signo que vai lá profundamente, ele não aceita superfície, né? Então ele quer conhecer o máximo de tudo. Transcendência. Então a diferença entre Touro e Escorpião é que Touro que era a parte física, que era a matéria, e Escorpião que é o transcendente, que é aquilo que nos tira do corpo e nos leva além, né? Nos eleva. Só por essa introduçãozinha vocês conseguiram sentir que será um eclipse importante, como eu falei, ele vai abrir uma temporada, e que esses próximos 2 anos das nossas vidas, por essa energia profunda, transformadora, e eu, com o meu lado positivo e otimista, como eu sempre digo aqui, acredito que construtora. Se a gente unir Touro e Escorpião, a gente pode, de fato, encontrar a cura para o que nos adoece de alguma maneira e reconstruir a nossa vida com as bases de Touro. Que é o que tem mais a ver com a minha lua em Sagitário mesmo. Eu prefiro ver as coisas com uma disposição mais positiva. Então eu acredito que será um período de muita realização para algumas pessoas, principalmente aí nas questões que envolvem, gente, como eu falei, dinheiro, vida material, finanças e também as questões mais profundas, que tem a ver com aquilo que a gente vê e como a gente vê a vida de uma maneira completamente emocional. Não é mais o mental de Sagitário, não é a busca pela verdade por buscar a verdade, não é o amor à verdade aqui. Aqui a verdade de Escorpião é a verdade, é aquela verdade ali do sangue, do suor, do choro, né? É uma coisa muito real, tá? Então, é claro que aqui existe o potencial de transformações que não vão ser simples, né? Nesses próximos 2 anos, mas que serão necessárias, talvez, para que a gente alcance ali a realização que buscamos. Então vamos entender um pouquinho sobre esse eclipse. O eclipse vai acontecer no dia 19 de novembro, ali pelas informações que eu tenho, na madrugada de 18 para 19 de novembro. Acredito que o ápice vai acontecer às 6 da manhã, tá bom? Então muita gente não vai ter como... Aqui no Brasil, acredito que vai dar para ver ali em Pernambuco,
Recife, eu tenho uma sensação de que é por ali que vai dar para enxergar, mas vai depender do dia, sempre depende muito de como que estão as coisas no céu, né? Mas existe a possibilidade de ver alguma coisa aqui do Brasil, sim, tá, gente? Mas vocês sabem que é um eclipse lunar parcial, então não é aquela coisa tão visualmente, digamos assim, impactante, né? Mas ainda assim, para quem gosta de assistir, é bem bacana. O eclipse vai acontecer, como eu falei, no signo de Touro, a 27 graus do signo de Touro, então a gente está ali no final, indo para o finalzinho da energia taurina, né? Por que a gente sempre fala do Axis, né? Tanto o signo, tanto o Sol, que está em Escorpião, quanto a Lua em Touro, estão sendo afetados por esse eclipse. Então a gente tem aqui energia de Vênus e energia de Plutão, tá? Vênus através de Touro e Plutão através de Escorpião. Quando a gente une esses dois personagens aí, Vênus e Plutão, perdão, a gente tem, de fato, um chamado muito grande também, gente, para os relacionamentos, tá bom? Então, eu diria que tudo é possível quando a gente fala desse tipo de eclipse. Eu diria que tudo é possível quando a gente fala de um eclipse tão intenso. Então, assim, transformações para a vida afetiva, para os relacionamentos podem chegar na vida de vocês durante esse processo aí dos próximos 3 meses desse eclipse, dos próximos 6 meses, perdão, desse eclipse. Lembrando sempre que vocês têm que olhar no mapa de vocês em que área do mapa, em que casa do mapa está o signo de Touro, em que área do mapa está o signo de Escorpião, tá? A 27 graus. Quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, né, ali no signo de Touro ou no signo de Escorpião, certamente vai sentir esse eclipse com um pouco mais de força ou mais rapidez. E outra coisa que eu queria falar sobre esse eclipse, gente, é que me parece que ele é o eclipse mais longo do século. O eclipse lunar parcial mais longo do século. Vai demorar ali umas 3 horas acontecendo. Vai durar umas 3 horas. Vocês têm noção de que isso é a cara do signo de Touro? Quem já viu uma pessoa taurina, quem já viu um taurino, uma taurina comendo, sabe o que eu tô falando? Essa galera demora pra comer, essa galera demora pra fazer assim, tudo pra eles tem que ser com calma, com paciência, tudo demora um pouco mais com a energia taurina. Então, faz tanto sentido astrologicamente falando. O céu desse dia não vai estar muito legal, gente. Lembrando que o que acontece nesse dia, a gente meio que carrega para os próximos meses, né? Os próximos 6 meses. Então, o céu nesse dia não vai estar assim dos mais amigáveis. O céu nesse dia não vai estar dos mais amigáveis, tá, gente? Lembrando que a gente carrega essa energia para os próximos 6 meses. Então, assim, nós temos ali Marte fazendo uma oposição com Urano. Marte e Urano em aspecto difícil é um dos mais perigosos para mim, tá? Eu sempre gosto de alertar as pessoas quando Marte e Urano estão entrando em aspecto, principalmente quando é quadratura ou oposição, porque a gente tem ali uma potencialidade enorme para agir impulsivamente e criar acidentes, tá? Acidentes de todos os tipos. Você pode ter explosão, você pode ter desabamento, você pode ter tempestades enfim, com enchentes. Você pode ter tudo que você possa imaginar que não foi previsto, tá? Acidentes de carro, acidentes de avião, enfim, a Marte e Urano, eles não deveriam entrar em contato com o outro, tá? A meu ver, uma oposição é sempre um aspecto de extremos, então a gente fica meio extremista também. A gente pode ver coisas aí nos próximos 6 meses de política, de ativismo, assim, coisas um pouco violentas que acabam mal, enfim. Temos ali uma suavização, não é algo que vai eliminar a energia, porque essa energia é muito forte, tá? De Marte e Urano. Nós temos Urano e Vênus fazendo um trígono. Então, assim, como eu falei, não vai impedir a energia de se concretizar, mas
Vênus e Urano juntos trazem muitas saídas tecnológicas para as coisas, e também traz uma espécie de movimentação afetiva, tá? Para quem está esperando uma mudança na sua vida amorosa, pode ser que surja aí com essa energia do trígono com Vênus e Urano nos próximos 6 meses. Marte também vai estar fazendo uma quadratura Saturno. Então, assim, a gente tem dois bad boys brigando. Eu sempre falo, né? Os bad boys do zodíaco, Marte, Saturno, Plutão. Quando eles entram em contato uns com os outros, é perigosíssimo. Então, Marte ainda vai estar fazendo uma quadratura com o outro bad boy, que é Saturno. Então, assim, a gente tem uma repressão aqui, uma impulsividade ali. Saturno não está confortável, tem uma potencialidade muito grande para crueldade esses aspectos, tá, gente? Pra gente estar um pouquinho, sabe, sem empatia pelo outro. Bem perigoso, mas é aquela coisa da astrologia, sabendo podemos suavizar dentro da gente. O importante é saber desses aspectos, saber que eles estão acontecendo, né? O que os eclipses lunares trazem pra gente? Sempre, em qualquer signo, a gente vai experimentar nos próximos meses e principalmente esse, tá, gente? Por causa da intensidade de Touro e Escorpião. Transformações, mudanças, uma espécie de imprevisibilidade. Tudo pode acontecer. Situações se agravando, tá? Então, se eu tenho uma coisa positiva que tá chegando no ápice, o ápice é uma palavra muito boa aqui, tá? Pro eclipse lunar. A gente tem alguma coisa que pode chegar ali ao estouro daquilo. Aquilo finalmente acontece, tá? Então, se você tem um relacionamento afetivo que não tá indo muito bem, se tá faltando, principalmente ali as coisinhas de touro, ou seja, se tá faltando talvez uma parte sexual mais satisfatória, se tá faltando talvez uma questão até financeira, tá? Uma questão material que tá atrapalhando, esse relacionamento já está meio que se arrastando, tende a terminar, tá? Claro que eu não estou dizendo que é o seu caso específico aí, não conheço sua história, mas a energia lunar, do eclipse lunar, ela traz isso, tá, gente? Ela traz a finalização ou o finalmente de alguma determinada questão específica. Então a gente também pode experimentar isso de maneiras positivas, né? Coisas que estavam muito ainda latentes, mas não acontecia, pá, aquilo finalmente acontece, aquilo ali finalmente sai, aquela promoção que eu tava querendo finalmente sai. Enfim, existe uma espécie de, como eu falei, de chegar ao ápice. E sim, como eu falei, o agravamento, né? Situações que já não estão bem, elas se agravam e tendem a terminar. Como a gente tem Escorpião do outro lado nesse eclipse, eu acredito que reviravoltas, né, e algumas coisas que a gente não está esperando venham para nossa vida, tá? Em um sentido positivo. Eu acredito que todo mundo vai ser surpreendido por alguma coisa nesses próximos 6 meses. Nesses próximos 6 meses, por causa do eclipse lunar em Touro, todos nós vamos experimentar uma sensação de eu quero mais, eu tenho que ter mais, eu quero mais disso aqui, ou tá me faltando isso aqui que eu preciso, que eu quero. Tanto a casa 2, que é a casa do signo de Touro, como a casa 8 e Plutão, que rege Escorpião, falam muitas vezes de uma energia de sobrevivência, tá? E para sobreviver, a gente precisa de algumas coisas. Por exemplo, você precisa comer para você sobreviver. Então, vem uma certa urgência com esse eclipse, que é a urgência de sobreviver. Então, se tá me faltando algo que eu vejo, mesmo que inconscientemente, gente, não é necessariamente um processo consciente, mas que eu sinto e eu vejo que é algo necessário, eu preciso disso para continuar vivendo, eu vou querer aquilo. Então, o que eu falei sobre a questão, por exemplo, sexual. Sexo é um tema, gente. É um tema porque Touro e Escorpião são signos muito sexuais. Então, aqui a gente tem uma questão, talvez, de pessoas que estão em relacionamentos que não são sexualmente satisfatórios e veem isso como algo necessário. Isso tende a se tornar um problema nesses meses aí afetados pelo eclipse. Isso é um exemplo pequeno, mas o que eu quero dizer como Escorpião e Touro são signos de voracidade, de intensidade, de
alimento, de eu preciso disso aqui, a gente tende a sentir essa urgência para buscar aquilo que nos é essencial, aquilo que a gente precisa para continuar bem, para sobreviver. A energia da sobrevivência é muito forte. Então, se tinha alguma coisa que você vinha fingindo que você não tá vendo, eu preciso disso aqui, mas eu tô deixando para lá, eu tô abstraindo, né, aquele sentimento, aquela sensação, aquela necessidade, não será tolerável nos próximos 6 meses isso aí. Eu quero uma coisa e eu quero agora, eu preciso disso, porque senão eu vou morrer. Né? A gente tem que lembrar que touro tem muito a ver com a vida e escorpião tem muito a ver com a morte. Então, como eu sempre falo, signos fixos são signos de extremos. E a gente tem um eclipse em axis de signos fixos. Então, o extremismo vai estar no cerne desse período. Também vai acontecer situações de retomada de poder sobre a sua vida. Pessoas que há alguns anos, talvez aí nos últimos tempos, vivenciaram situações de perda de controle. Por exemplo, você perdeu o emprego, ou as coisas que você tinha planejado algum tempo atrás, alguns anos atrás, não saíram como você queria. Você consegue reconquistar o poder sobre a tua vida. Você consegue reconquistar essa sensação de que você está conseguindo fazer aquilo que você planejou. Tanto touro quanto escorpião são signos de planejamento, tá? Então, você consegue planejar e executar e conseguir e manifestar aquilo que você talvez não tenha conseguido até agora, porque você foi tirado de alguma maneira o poder das suas mãos sobre a sua vida, seja por uma questão financeira, enfim, tem vários contextos. O que a gente precisa também fazer sempre em um eclipse lunar é aceitar a transformação, tá? Vai haver transformação, ponto. Não é uma questão de se, é uma questão de onde, em que área que isso está acontecendo, como que isso está acontecendo. E você deve aceitar, tá? A energia ou de oposição entre touro e escorpião, que são signos muito parecidos quando a gente para falar dos dois, intensidade, sexualidade, possessividade, ciúme, né? Poxa, teimosos, cara, eles são signos fixos, isso é o que eles têm em comum. Mas a diferença basilar entre touro e escorpião é que touro não quer transformação, ele não quer mudança. Touro é o signo mais apegado ao passado, não, mas ao que é seguro, ao que é conhecido. Então, a diferença entre escorpião e touro é que escorpião quer transformação, quer aquilo. Escorpião não consegue viver sempre da mesma maneira. Tem que haver um crescimento constante, tem que haver sempre tem que ter uma transmutação, tem que ter uma alquimia acontecendo com a energia de escorpião. E touro já não é assim, né? De certa maneira, a gente pode experimentar nesse período esse conflito entre aceitar a mudança que está vindo e querer ainda algumas coisas do passado, principalmente se são coisas que você estava acostumado com aquilo, você estava acostumada com aquilo, né? Mesmo que não fosse bom, você se acostumou. E aí é difícil abrir mão daquilo que é mais seguro, né? Daquilo que traz mais conforto. E o conforto vocês vão perder o conforto, gente. Conforto, a zona de conforto é uma questão que vai estar em ênfase, porque como eu falei, touro quer conforto, mas escorpião não quer conforto. Escorpião quer a morte e a vida, quer ser a fênix que vai queimar e sair do outro lado linda e maravilhosa novamente. Então, assim, conflitos desse eclipse aí para os próximos 6 meses. Aceitar as transformações, sentir ainda que você quer manter certos padrões do passado. Meu conselho, aceitem o que muda nesse período. E eu também tenho que receber esse conselho, eu não sou diferente de ninguém, né? Eu tô vindo aqui como astróloga, mas eu não sou diferente. Todo mundo às vezes quer manter aquilo que é mais seguro, mas a proposta justamente vai ser a de aceitar as transformações até certo ponto e não estagnar na vida. Como eu falei, diferentemente dos últimos eclipses que a gente tem experimentado, que envolveram muito fogo e ar, que são signos, digamos assim, um pouco mais do mundo, do externo, do exterior, né? Esse é um eclipse pessoal. As coisas que vão mudar, as coisas que vão ser desafiadas,
serão são as pessoais, são aquelas que tocam a nossa essência, né? Só pra gente lembrar novamente, questões financeiras estarão em foco, questões de relacionamento, tá? Principalmente relacionamentos intensos, relacionamentos tocados por Plutão, Escorpião, Touro, Vênus, tá? Questões de sexo, sexualidade, sensualidade, de envolvimento sexual, vida sexual, é algo que está ali né, recebendo uma certa energia dessa situação, desse eclipse. Também quanto de poder você tem sobre a sua vida, né? Qual o poder que você tem, quanto poder você tem na sua vida. Durante esse ciclo de 2 anos em que nós vamos vivenciar esse eclipse, esse axis Touro-Escorpião, é um momento de você encarar aquilo do qual você vem fugindo. Então, do que você está fugindo na sua vida? Provavelmente você vai ter que encarar de frente aí, em algum momento nesses próximos anos. Para finalizar o vídeo, eu só queria dizer uma coisa, meus amores. Cuidado com as escolhas que vocês vão fazer aí nesses próximos 6 meses, tá? Sejam escolhas de trabalho, sejam escolhas da carreira, dinheiro, investimento, compras de casa, compras de carro, né? Os bens mais caros, digamos assim. Seja de relacionamentos, entrar no relacionamento, não entrar no relacionamento, ir atrás daquela pessoa, não ir atrás daquela pessoa, tomar uma atitude ou não tomar uma atitude, finalizar ou não uma relação. Tenham cuidado com essas decisões, porque elas provavelmente vão ficar, entendam bem? Não vai ser fácil mudar, a gente não está em um eclipse mutável. Lembrem lá que a gente estava no eclipse no axis Gêmeos e Sagitário, mutável. Então ali tem uma flexibilidade, a gente resolve um pouquinho aqui, resolve um pouquinho ali, e ok, né? Não fica por muito tempo aquelas decisões. A gente tem como... É maleável a questão das coisas que a gente faz nesses períodos aí de Sagitário e Gêmeos. Mas Touro e Escorpião são signos fixos e signos fixos têm esse potencial de manter, tá? Pro bem, pro mal. Então, as coisas que acontecem, as decisões, as escolhas que são tomadas durante um eclipse lunar em um signo fixo, principalmente Touro, ali no axis Touro e Escorpião, vão permanecer e terão consequências que não vai ser fácil de mudar. Façam bem as escolhas de vocês nesse período, avaliem. A astrologia, ela tá aí para isso, né? Para nos orientar, para nos ajudar, não para definir nem decidir. O livre-arbítrio é um dom de Deus. Mas com a ajuda da astrologia, quem sabe a gente pode escolher melhor, saber o que está mais alinhado com a nossa realização, com a nossa criatividade, com a nossa conquista nessa vida, né? Então, fica aqui o aviso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.